Juventude, ativismo e internet. Temas que têm sido debatidos em função do grande número de manifestações e movimentos dos últimos tempos. O Multiponto foi às ruas acompanhar os protestos. Entrevistamos pesquisadores, autoridades e também os próprios jovens para descobrir como essa juventude se organiza pelas redes sociais e vem tentando mudar o país. Mas afinal, será que a internet realmente ajudou nas mobilizações? Até que ponto existe uma relação entre o ativismo político e a participação em redes sociais? Acompanhe agora a segunda parte do programa Multiponto. Acho fantástica essa movimentação dos jovens, principalmente assim, porque denota assim, o interesse que eles estão tendo por aquilo que acontece no país. Eu acho que se não for o jovem para participar, quem que vai participar, não é mesmo? Acho que ele é fundamental a importância. A juventude ela tem uma rebeldia, tem uma capacidade de explosão, né? De apresentar as pautas de uma maneira muito mais contundente. Eu milito nas causas, nos movimentos sociais, acredito que é importante se debater, é importante trazer isso à tona. E é importante também tu entender o que esses movimentos sociais querem. Em Erechim teve 2 manifestações, né, que é onde eu moro, e eu participei das marchas que tiveram lá. Tem que ser uma coisa planejada, organizada, tem que ter um objetivo bem definido do que tu quer. Me levou que eu gostaria de poder participar dessa mudança, dessa revolução que isso está causando. Foi meio que a empolgação, né, de estar todo o país todo no movimento e com a vontade de querer contribuir, tentar mudar alguma coisa. Parece que virou modismo, né? No final, modismo. Porque tu fez aqui no sul, outro vai lá no norte e faz, outro da região sudeste também faz, noroeste faz, todo mundo faz. Todo mundo buscando a mesma solução, né? Que é educação, é saúde, todo mundo com os mesmos problemas e que no final das contas nada se resolve. Tudo fica por isso mesmo, né? Luta por um transporte público de qualidade, defesa do meio ambiente, busca por respeito ao corpo e ao gênero. Essas são algumas das demandas que vêm mobilizando jovens do Brasil e do mundo. Uma das principais características desse movimento é seu caráter internacional, que consegue agregar diferentes realidades culturais, políticas, econômicas e até mesmo geográficas. Mais uma vez, estamos falando de um fenômeno que tem forte participação da internet. Muitas das ideias de ocupação de espaços públicos, de ir para a rua, de uma rejeição dos atores da política nacional, como partidos, etc., tudo isso está circulando hoje numa escala internacional. Por exemplo, lideranças das mobilizações do Chile vieram ao Brasil falar nos movimentos estudantis, etc. e tal, Pessoas dos movimentos dos indignados na Espanha circularam e pessoas do Brasil foram para lá, enfim. O processo dos Estados Unidos, das ocupações dos espaços públicos também teve muita repercussão aqui no Brasil. Então isso criou uma certa cultura, principalmente em segmentos jovens que estão articulados por redes sociais a esse processo, e que navegam nesse mundo da contestação global, tal, que acabam se alimentando disso e acabam importando isso também como práticas, repertórios, discursos que vão influenciar as mobilizações. A gente não pode esquecer da chamada Primavera Árabe, que enfim, teve uma influência, os movimentos na Europa, relacionados à crise, na Espanha, na Grécia. Teve os indignados, a geração Arrasca em Portugal, recentemente na Turquia, jovens que resistiam em defesa da natureza, né, na praça que ia ter uma das últimas áreas verdes de Istambul, ia ser derrubada para construir um shopping. Os jovens acamparam, eram poucos jovens, mas acamparam em protesto a isso e foram violentamente reprimidos pela polícia. Nisso, toda a população saiu para apoiar, são lutas enormes que mesmo diante de uma enorme repressão policial, né, que a população e a juventude turca tem passado, tem crescido, né, e começou com essa questão ambiental e muito importante, na defesa do meio ambiente, mas extrapolou preenchendo várias pautas. Isso foi construindo uma rede, digamos assim, de circulação de informações, de ideias, de ativistas, numa escala global, que tem se expressado numa difusão de formas de ação, de ideias, de manifestações, de propostas.
Então, se a gente pega nos últimos 4, 5 anos, a gente teve um conjunto, né, de mobilizações em diferentes locais do mundo, né, que de fato influenciaram esse processo no Brasil. Eu acho que esses movimentos ganham rua e ganham espaço porque há uma identificação dos sujeitos com isso, né? O sujeito vê e de repente percebe, olha, aqui há algo em que há um encantamento da minha parte, é algo que eu penso, que eu acredito, então eu vou participar disso. Eu vejo também os movimentos urbanos juvenis, né? De ocupação das ruas, de praça, né? Dessa ideia de pensar que a rua ela é um espaço público, né? De reivindicar a rua, né? Isso também eu acho que assim, é uma novidade. Principalmente eu trabalho muito no campo cultural, né? Então eu acompanho muito essas manifestações culturais, né, dos jovens na periferia. Tem uma garotada na periferia hoje que não vai esperar de novo, né? O Estado, a universidade ou a escola trazer uma solução. A solução, como eles dizem, vai vir de nós para nós, não? Mas vai vir deles mesmos, né? Então isso eu acho também que é uma questão muito bacana no Brasil, né? Então você percebe, por exemplo, as pessoas moverem-se pela questão da mobilidade na cidade. Porto Alegre teve recentemente as manifestações em relação ao aumento da passagem, dos valores da passagem, a questão das construções na orla do Guaíba, ali em perto da usina do gasômetro, com a questão dos cortes de árvore e agora recentemente também manifestações nos parques à noite da cidade para pensar sobre essa questão do espaço público, né, do uso do espaço público e da segurança pública nesses espaços. E isso tudo é organizado a partir de demandas que vêm da individualidade para o coletivo. Foram sujeitos que pensaram essas coisas. Isso não saiu das formas tradicionais de manifestação política que até então nós conhecíamos. Nessa faixa etária, né, as pessoas elas gostam de se sentirem numa tribo, né? Isso já está explicado por antropólogos, sociólogos e psicólogos, né? Claro, essa identificação dessa movimentação, essa chamada desse coletivo de jovens tem esse aspecto. Nesse aspecto, dá para a gente dizer que isso daqui a pouquinho vai se arrefecer, ou seja, daqui a um pouco eles não vão mais ter motivo para se reunir e talvez isso comece a diminuir essa capacidade de mobilização. Acho que é tipo de um ativismo muito pontual, né? Eventualmente quase, em certos segmentos, uma moda do ativismo, né? Para mim foi muito surpreendente, a partir de um período das mobilizações, uma série de celebridades, né, postando ou tweetando a favor das manifestações. Isso gerou, de fato, um estímulo ao ir para a rua, ao se manifestar e tal. Agora, não me parece que isso a gente possa chamar, por exemplo, de um engajamento. Eu acredito que boa parte dos movimentos são gerados e nutridos por uma galera jovem que percebe a necessidade de se manifestar, de se organizar para conseguir mudar alguma coisa que, de repente, não é o que eles acreditam ou o caminho correto em que estão seguindo. A juventude na história foi muito importante, né? Claro, somado com a luta da classe trabalhadora por direitos, enfim, mas tu tem aqui no Brasil a campanha pelo petróleo é nosso, tu tem o combate à ditadura militar, tu tem as diretas já, caras pintadas, que foram processos fundamentais para mudar a história e que teve a juventude lá na linha de frente. O mundo não seria hoje como é se não fossem os jovens que lutaram em 68 para quebrar uma série de tabus sexuais, né, direito das mulheres, o que avançou o direito das mulheres a partir dessa mobilização. E eu acho que a gente tem que seguir passando bastão, né? Se outros lutaram para que a gente tivesse mais direitos em 2013, que a gente lute para construir um futuro melhor para nós, mas sobretudo para as futuras gerações. A internet é como se fosse uma praça de debate onde os jovens se encontram. Foi muito importante porque assim a gente consegue ter outro ponto de vista, diferente do da mídia convencional. Ele é uma forma assim de a gente unir, né, todos esses ideais e até mesmo planejar. Creio que isso não teria acontecido com a intensidade que aconteceu se não fosse através da internet. No meu dia a dia tenho 10 amigos, mas na minha rede social tenho mais de 1000. Então essa divulgação em massa que acaba acontecendo pelas redes sociais, ela acaba se tornando essas mobilizações mais fortes. Sou meio que um ativista de sofá, que nem sempre eu faço alguma coisa de sair de casa, mas do meu entendimento é melhor ter um ativismo de sofá do que não ter ativismo nenhum.
A internet foi um meio que contribuiu com a articulação dos movimentos vistos nas ruas. A difusão de informação no ambiente virtual fez a população discutir e sair de suas casas contra o chamado ativismo de sofá. Mas será que, sem a contribuição da internet, os movimentos teriam as mesmas proporções que tiveram nas ruas? A minha geração, quando eu era estudante, tudo que nós fazíamos nos levava a nos chocar com a ditadura imediatamente. Você fazia um jornalzinho de escola, era censurado. Você deixava em branco a coluna, você era suspenso na escola. Rapidamente as pessoas protestavam contra a suspensão. Estou falando de coisas que aconteceram comigo quando eu era secundarista. Então acontece o seguinte, logo você estava percebendo o seguinte, eu quero liberdade, eu não quero viver sob uma ditadura. Com muita facilidade, muita rapidez, as questões do cotidiano se transformavam em questões políticas. Hoje em dia isso é diferente, porque felizmente nós vivemos numa democracia. Às vezes eu vou assim, à escola e tem gente, pô, bom era o tempo de vocês, porque... Eu digo, não, bom é o tempo de vocês têm liberdade, vocês vão para a internet. Na verdade, a discussão sobre a internet nos processos de mobilização, de organização social, é uma grande incógnita ainda para quem trabalha, pesquisa sobre esse tema. Nós temos correntes muito divergentes, assim, desde pessoas que pensam que isso mudou radicalmente os processos de organização, de mobilização, até aqueles que pensam que é mais um instrumento de um processo que continua sendo mais ou menos a mesma coisa. Não é só a internet, né? Eu acho que existe uma conjuntura no mundo que está mudando, né? Daquelas poucas lutas que nós vimos na década de 90, um discurso de fim da história, que não tem alternativa, a juventude está cada vez mais questionando. Uma vez o Tariq Ali veio aqui, uma palestra na Câmara, e a gente estava discutindo essa questão das redes sociais. E ele falava as formas que os movimentos da sua época achavam de burlar a comunicação e fazer a comunicação dos movimentos andarem. Ele deu exemplo, né, das lutas contra a escravidão, das lutas em defesa dos direitos das mulheres, em outros momentos históricos, que nós não tínhamos a internet, etc. E agora, eu acho que a internet reduz muito o tempo, né, muito mais rápido a informação. E, ao mesmo tempo, tendo esse filtro, tendo essas mobilizações, acaba sendo uma plataforma importante para a gente se encontrar. A gente tem visto aí a utilização das redes sociais muito para mobilização, principalmente Facebook e Twitter. A rede dá essa possibilidade, né, da gente cobrir os eventos na hora, essa instantaneidade, da gente produzir nosso próprio conteúdo, subir. Então, acho que isso ajuda muito a gente no ativismo. Mas, mesmo assim, a gente ainda precisa questionar, né, se de fato é uma ferramenta que inclui toda a sociedade. Existe aquele ativismo na própria internet, né? Alguns até vão chamar o ativismo do sofá, né? Que é esse ativismo na rede, ou seja, a gente entra no Facebook, ou seja, a quantidade de postagens, de circulação de ideias, de comentários, de proposições, de críticas, de reprodução de vídeos, de imagens, de fotos, de piadas, enfim, ou seja, a internet virou um espaço de ação, né? Ela não é só um instrumento, é um lugar onde as pessoas atuam, né, continuamente. Eu não sei se são realmente os jovens que acreditam no ativismo de sofá, e algumas pessoas reclamam muito mais pela internet do que outras. Beleza. Agora, isso já não é um passo, né? Você está mostrando seu descontentamento, já não é um caminho de encontrar outras pessoas que acreditam, que sentem a mesma coisa. Agora, uma coisa é mobilizar, outra coisa é organizar, né? A minha avaliação é que as redes elas têm um papel super poderoso do ponto de vista de difusão de informações e assim de difusão da mobilização, mas do ponto de vista de organização ainda é uma incógnita. Eu entendo aqueles que dizem, não adianta só protestar na internet, mas ao mesmo tempo a internet nos permitiu nos conectar, né, e permitiu uma plataforma de organização das lutas sociais, dos movimentos populares e mais, uma plataforma de socialização da verdade, porque enquanto a imprensa trata de tentar criminalizar o movimento, pega um ato individual e tenta transformar todo mundo, né, como criminosos, etc, a internet nos mostra a verdade, nos mostra os jovenzinhos com a mão levantada, sem violência, tomando bala de borracha, nos mostra a brutalidade da repressão policial nesses lugares. Nós estamos passando por um momento em que as coisas estão tomando novas formas, assim. Então, às vezes, o ativismo de rua não é o mais eficiente.
às vezes, o que a gente precisa não é ter milhares de pessoas na rua para fazer um protesto contra um determinado tema. Às vezes o que a gente precisa fazer é que os jornais questionem determinado problema. Se os motoristas de ônibus fazem uma manifestação, o cara que não ficou trancado no trânsito porque estava tendo essa manifestação, se é uma pessoa que trabalha em outra coisa, ela não vai saber disso, muitas vezes. Agora, a internet, por outro lado, ela tem esse aspecto de atingir pessoas diferentes, de classes diferentes, e que tem a possibilidade de fazer com que elas entendam coisas que normalmente não seriam ditas. Acho que encurtou os tempos, acho que ajuda a se encontrar. Tu pode lançar um protesto, um evento no Facebook, e aí ver outros que querem organizar junto contigo. Acho que ajuda a postar informações fidedignas das coisas, gente que presenciou. Tem muita foto rolando na internet que eu acho que influencia, inclusive, a mídia tradicional a pautar determinadas matérias em função desses comentários nas redes sociais. Eu vi ontem de noite a foto da jovem jornalista da Folha de São Paulo que tomou uma bala de borracha no olho. Bom, hoje foi obrigada a estar nos jornais, né? Porque tinha sido amplamente compartilhado pelas redes sociais. Enquanto falas em articulação, é um divisor de águas. Assim, tu poder articular, tu fazer um manifesto, tu articular milhares de pessoas, se tornou muito mais confortável, digamos assim, com o advento da tecnologia do que antes, assim. Eu acho que as redes, elas ajudam a conectar, mas elas não criam nada, assim. Eu acho que não existe essa divisão entre a internet e o mundo real. Então, eu acho que muito do que acontece, por exemplo, a gente tem essas marchas, né, que às vezes acontecem uma vez por ano e depois não acontecem mais. Então, acho que a gente precisa arranjar uma forma também de fazer com que essas reivindicações elas não sejam momentâneas, né? Porque também tem isso de criar uma grande mídia em cima de determinado assunto e depois aquilo se perde. As mobilizações têm tido permanência onde existem organizações sustentando o processo de mobilização, e não apenas as redes sociais. Então, eu acho que existem elementos novos, mas também não é tudo isso, ou seja, não foi o Facebook em si que produziu esse resultado, por exemplo, das mobilizações atualmente no país, né? Bom, acho que a juventude tem um papel transformador, né? Porque no uso das tecnologias, por exemplo, tem tecnologias que são da nossa geração, que não são das gerações que vieram antes. Então, nós somos assim os protagonistas que temos que nos apropriar das tecnologias para usar elas para transformação. E se a gente não fizer isso, eu não sei quem mais pode fazer. Então, acredito que é o papel da juventude repensar, né? Não simplesmente usar, né, como um produto a tecnologia que a gente tem, mas repensar para que a gente pode usar ela, né, politicamente. A juventude, para mim, ela tem uma tarefa hoje, que é repensar a sociedade da forma como ela é hoje e apontar no futuro a construção de um outro projeto, de uma outra sociedade organizada de maneira diferente, né? Os movimentos de juventude, eles mostram a força que o jovem tem e de poder mudar esse país, assim, tipo, de mudar não só esse país, mas todas as questões que ele se propõe a pensar. Talvez um diálogo maior, eu, sinceramente, não acredito em mudança muito profunda a partir disso, mas pelo menos abre para possibilidades. A importância de ir para a rua, a gente vai mesmo, né, e dá a cara a tapa mesmo, vai, briga, contesta, porque a gente percebeu que isso é necessário e que a gente é ouvido. Eu acho todas essas manifestações fundamentais, né? Tem até aquela máxima que estão falando, né, que o gigante acordou, mas é claro que o mais importante é a resposta que principalmente os jovens que estão nessas manifestações têm que dar no dia da eleição, né? O gigante acordou, mas esperamos também que o gigante não durma no dia da eleição. Pode-se dizer que uma das maiores contribuições de todo esse conjunto de manifestações populares está no fato de que a política foi trazida para a discussão. Mesmo que muitos jovens se manifestem contra partidos políticos e se mostrem desacreditados com relação aos seus representantes, já existe nesse posicionamento um caráter político. Nesse sentido, não há dúvida que estamos vivendo num período que exige mudanças no modo tradicional de se fazer política. Hoje em dia as pessoas acreditam que tudo que é política é partidário, o que não é o que eu acredito. Eu acho que toda vez que você está fazendo, qualquer atitude que você faz
no meio das pessoas, que envolva outras pessoas, ele tem um caráter social e tem um caráter político. E qualquer manifestação não tem como se desvencilhar desse lado. Não dá para a gente acusar, né, essa mesma geração de ter sido conformista ao falar que geração Y, né, acomodada, só pensa em videogame e Facebook. Não é isso. Até pelo próprio fato de que os movimentos se consideram apartidários. É que talvez os canais de manifestação, né, de reivindicação tradicionais, né, os movimentos estudantis, as associações sindicais, os partidos políticos, né, tenham sido revistos como, será que esses são os canais legítimos ou que mais me interessam, que mais a gente se identifica como canais de participação, de reivindicação, né? E eu acho que não, eu acho que é o não reconhecimento que foi confundido com a apatia. Realmente eu não me considero nenhum tipo de liderança e eu acho que isso é uma das coisas mais legais do que vem acontecendo ultimamente, porque a maioria das coisas que eu tenho visto acontecer são completamente horizontais. Se alguém sente que é bom fazer determinada coisa, essa pessoa vai falar, mas ela não tem essa responsabilidade de falar, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela vai fazer porque ela se sentiu à vontade ou porque ela achou necessário. O que nós podemos fazer, né? Se não me atende, né, nas minhas reivindicações, se eu não reconheço como instâncias de representação, né, de diálogo, de disputa política, né? Então, talvez sejam formas de encontrar novos caminhos, né? E aí, talvez, né, as novas tecnologias, né, cumpram bastante bem esse papel, né? Elas vêm ocupar aí outros espaços de interlocução, né, que foram se esvaziando, né? Até a baixa adesão, né, a partidos, né, a movimentos partidários, né, a baixa identificação com o processo político tal como ele é hoje, né? Não significa que isso seja apolítico só porque é apartidário. E justamente o que está em questão é a forma como isso está organizado, né? Será que a gente não precisa pensar numa reorganização desse espaço de interlocução? Agora que nós temos num período mais recente da história, você elege uma pessoa e pronto, você fez sua parte, aquela pessoa tem que fazer tudo o que você quer, o que você deveria fazer. E a partir do momento que você se dá conta de que não, a questão não é liderança, a questão não é a obrigação de uma pessoa em especial, mas é a obrigação de cada um de nós, aí você cria laços e estruturas que são capazes de fazer muito mais coisas, porque cada pessoa fazendo um pouquinho faz muito mais do que poucas pessoas fazendo tudo que elas puderem. Há uma mudança da concepção política na nossa sociedade e na participação dos nossos jovens. Então, hoje, dizer que os nossos jovens são alienados ou que eles não participam politicamente é pensar numa única forma de participação política. E a gente precisa ampliar esses olhares e perceber, olha, existem outras relações aí que estão se dando socialmente e que manifestam que sim, há uma preocupação política das pessoas. Há um engajamento em novas e diversificadas bandeiras de luta que estão aparecendo aí. Então, eu acho muito interessante, por exemplo, a gente vê no Brasil hoje, né, a organização através dos coletivos, na forma dos jovens se juntarem no movimento como o hip hop, ou o funk, ou a bicicletada, ou seja, eles se articulam a partir de um determinado ponto ou interesse, fazem daquilo uma ação e começam a pensar em mudar as coisas e o mundo a partir de um ponto muito concreto, né? O jovem, felizmente, ele se conforma pouco com a opressão, com a injustiça, com a pose, com a arrogância. Eu acho que ele se conforma pouco. Mas e se ele se conformava pouco hoje, ontem, se conformará amanhã? Ser jovem nos dias de hoje é muito complicado, assim, até na minha tese eu trabalho com isso. Eu acho que é um peso para vocês serem jovens hoje em dia, assim, né? Porque é cobrado muito do jovem, assim, né? Que ele é a solução de todos os problemas e a causa ao mesmo tempo. Então, assim, que lugar que tem esse cara hoje, assim, né? Não é fácil, eu acho que é cobrado muitas coisas do jovem, a gente cobra muitas coisas dos jovens que a gente não fez.
Então a gente quer que a nossa geração quer que os jovens façam tudo que a gente também não conseguiu dar conta. Existe essa interpretação de que, o jovem brasileiro despertou, né, ou quando tempo não se via essa mobilização, né? Então é uma crítica injusta, né, e uma cobrança injusta, né, atribuir necessariamente à juventude esse papel contestador, né, como eu falei antes, né, uma interpretação que vem desse estereótipo do que é o adolescente, né, como se o jovem não pudesse ser conformista, né, não pudesse se conformar ou aderir, né, a determinadas coisas que aí estão, né? Ele só pode ser o contestador. Então, de certa forma, não é muito produtivo a gente, por exemplo, ficar tentando comparar e dizer assim, os jovens na década de 60 tinham uma militância política mais forte e hoje os jovens são mais alienados, ficam mais na frente do computador. Isso não tem muita potência, porque você vai perceber que o contexto da década de 60 é muito diferente do contexto dos jovens atuais, né? E hoje os jovens, sim, eles têm uma participação política, eles têm engajamento, eles estão inseridos em muitas discussões dentro da sociedade, só que com instrumentos e regulados a partir de demandas que surgem nos dias de hoje. O jovem em si não mudou. O que mudou são as ferramentas que ele tem acesso. E eu espero que os resultados também passem a mudar. Tinha um broche, eu tenho, eu vou mudando os broches, né? Um broche que diz assim, é do Chile, né? Organiza a indignação. Não adianta a gente ser indignado individualmente, a gente tem que ser indignado coletivamente, porque senão a gente não muda. Então eu acho que a organização sempre faz a força. Você acompanhou a segunda parte do programa Multiponto sobre juventude, ativismo e internet. Para assistir essa e a primeira parte do programa, acesse www.urgs.br/tv. Obrigado pela sua companhia, até a próxima!